Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Conversa e hoje visto-me a rigor para falar de Joker, o filme que tem estado na boca do mundo, toda a gente fala, toda a gente opina e hoje venho aqui trazer uma perspectiva política em Joker. Primeiro de tudo, quero agradecer a todos vocês a compreensão pelo facto de, na semana passada, morreu um grande amigo meu, o Francisco, e portanto, Francisco, onde quer que estejas, não será esquecido. Portanto, obrigado a todos, porque 100% de vocês disseram para eu fazer luto e que não era necessário gravar. Portanto, obrigado a todos pela compreensão. Por isso é que eu vos digo, sigam nas redes sociais para podermos fazer interação, para podermos falar todos uns com os outros, de forma a que este podcast seja também um podcast que vocês fabricam, fazem, participam, interagem. E cerca de 90% de vocês pediram para que eu fizesse um episódio sobre o Joker na perspectiva da política. Muitos outros podcasts têm estado a fazer sobre isto, não só portugueses, mas também estrangeiros, e obviamente não posso esquecer de mencionar aqueles que são membros da plataforma Podcasts Portugal, a única plataforma que agrega podcasts independentes portugueses, e portanto sugiro aqui que ouçam o episódio do podcast Sofá, que fizeram sobre o Joker. O Alter Ego também fez. O Alter Ego é um podcast excelente, porque é o único podcast que existe de banda desenhada de cómics em Portugal, feito pelo Pedro Freire. Portanto, passem por lá. Ele fez um com o Levi Galaio, que vocês conhecerão do podcast Cão que Ladra, que também fez um episódio sobre isso. O Gonçalo Patrício, do podcast O Próprio, também fez um episódio sobre o Joker. Portanto, vejam todos esses. A questão aqui é que a perspectiva aqui no podcast, não vou dizer que é melhor ou que é pior, é diferente, como todas elas são, porque aqui nesta eu não vou tocar nas componentes cinematográficas, nada assim do género. Aqui é para explorar a componente política, a mensagem política. Porque o Joker é um filme onde nós vemos aquilo que nós quisermos ver. É um filme muito nihilista e, portanto, rompe com tudo aquilo que é possível e imaginário e, portanto, cada um de nós sai com uma perspectiva totalmente diferente do filme. Vamos começar porque é que este filme tem sido tão badalado quanto isso. Foi muito badalado e, então, se nós formos olhar para aquilo que são os mídia americanos, e já vamos aos mídia portugueses, mas os mídia americanos têm sido um bombardear de conteúdo totalmente falso para quem vai ver o filme e volta a ver, e eu conheço pessoas que foram ver 3 vezes o filme, portanto gostaram mesmo muito do filme. Quer dizer, comentários como aconteceu na CNN, de um artigo de opinião em que diziam que isto era a justificação da supremacia branca e que aumentava o racismo que fazia com que Donald Trump fosse eleito. Bem, é a coisa mais estapafúrdia que existe, porque não há nenhuma menção ao racismo. Houve alguns analistas nos Estados Unidos que disseram não, quer dizer, ele inclusive apaixonou-se por uma afro-americana. As mortes que ele pratica são homens brancos de Wall Street. Obviamente que isto acontece em Gotham City, mas o estereótipo é esse. Portanto, não há forma de racismo neste Joker. Porque este filme do Joker é muito nihilista. Ponto importante, e aqui fazer ressalva, porque justamente o Pedro Freire do Alter Ego disse: Cláudio, mas tu tem cuidado, pá, porque o Joker não é político. E eu disse logo que, sim, de facto o Joker não é político, mas neste filme do Joker, Joker 2019, há que falar daquilo que é a política aqui presente. Portanto, exposto esta componente daquilo que foram os mídia americanos, também os portugueses depressa começaram a fazer críticas e a dizer que isto era a justificação do mal, que havia imensas pessoas a saírem a meio do filme, saíam no intervalo. Eu fui ver na semana passada e a sala, portanto, os ecrãs diziam que estava 66% de lotação e eu não vi ninguém nem sair a meio, nem sair dentro do intervalo. Portanto, toda a gente permaneceu na sala. Eu estava numa posição central, mal consegui ver as portas. E foi um filme que eu gostei muito. Já há muito tempo que eu não saí tão satisfeito de uma sala de cinema como saí desta vez. Portanto,
há aqui coisas muito importantes para analisarmos do ponto de vista político, da ciência política. Há muita coisa para debatermos aqui. Logo a começar com o nome do Joker. Porque o Joker, nós não conhecemos bem a origem do Joker. Temos várias versões do Joker. Aquela que se calhar fica mais na memória de todos nós foi a de Jack Nicholson, não é? Nos anos 80. Bastante boa, diga-se, mas aquela que eu mais gostei, obviamente, foi o Heath Ledger. Para mim, o melhor Joker de todo, a nível de representação, mensagem. Gostei bastante. E, portanto, era necessário percebermos realmente de onde é que veio o Joker. Porque nós o que temos é o Joker personagem vilão e não como temos nesta componente, neste filme, do Joker ser humano. Não é? Portanto, é isso que nós começamos. E é logo curioso o próprio nome. Arthur Fleck. Ora bem, Arthur faz-me lembrar a mim, que eu sou de história, e isto é uma análise minha, atenção, não, pode estar certa ou pode estar errada, como é óbvio, e o facto deste filme ser muito nihilista permite que haja várias opiniões, e de facto no alter ego o Levi e o Pedro falam muito bem nesta componente de que não se percebe às vezes o que é o real, o que não é o real. Eles dizem que aquilo que não é real é quando as pessoas são boas para o Arthur, porque ninguém é bom para o Arthur, e portanto só quando existe gesto de bondade é que nós percebemos que são alucinações por parte do Arthur. Ora bem, Arthur, o próprio rei Arthur, nós não sabemos bem qual é a origem do rei Arthur. Portanto, sendo eu de história, volto a dizer, vou pegar isto, porque nós temos a ideia do Arthur ser um filho bastardo do rei e tudo mais, toda a mitologia que ali se gera à volta, e portanto achei curioso o nome ser este. Fleck. Fleck significa pó, significa mancha, nódoa, e portanto é engraçado de ver isto, desta conjugação dos vários tipos de nomes. E nós começamos o filme com aquilo que são os relatos das notícias em que está a decorrer a greve do lixo. Portanto, não está a ser recolhido o lixo e que dizem que o lixo está a começar-se a acumular e acumular. Isto é engraçado porque a nós conseguimos interiorizar melhor a ideia de que existe o caos e o caos está-se a perdurar no tempo e no espaço, só está a aumentar. E, portanto, é quase como se a greve do lixo fosse a gasolina que estamos a espalhar e depois, quando existe a metamorfose, quando existe a borboleta, como o Levi chama todo este processo de transformação do Joker, é que temos o isqueiro, temos o fósforo que é lançado e a gasolina pega fogo. Portanto, temos esta ideia da degradação que Gotham City tem. Estamos a meio das eleições para Presidente da Câmara, Mayor. Thomas Wayne, o pai de Bruce Wayne, é candidato. E aqui é curioso de vermos como temos aqui um certo revés na narrativa de Thomas Wayne. Ou seja, não podemos esquecermos que vimos sempre Thomas Wayne pela perspectiva do Bruce. E, portanto, nós, vendo pela perspectiva do Bruce, temos sempre a componente vamos lá ver, do filho que gosta do pai. E, portanto, o pai é sempre alguém maravilhoso e que ajudou toda a gente. Neste filme temos uma perspectiva totalmente diferente. Vemos alguém que é arrogante, é um magnata e vem ali com um discurso parecido com o Donald Trump. Na componente de vamos voltar aos tempos bons de Gotham City e tudo mais. Mas mais, o que é que eu encontro mais de semelhanças com o Donald Trump? Os cartazes. Os cartazes que nós vamos vendo ao longo do filme revelam muito os tipos de cartazes que nós encontramos nos protestos contra Donald Trump. Encontramos cartazes como Resist, resiste, não é? Portanto, é algo que nós vemos muito e tem sido a palavra de ordem das ruas, é resistir a Donald Trump. E depois temos a componente também de Wayne is fascist. E depois temos anti-fascist, antifa. Portanto, temos muitos cartazes assim desse género, ou com mensagens semelhantes a estas durante o filme, o que é interessante. E é este o tópico que encontro do termo político enquanto personagem. Há ali uma ideia relacionada com Donald Trump e com esta questão de voltar aos tempos em que Gotham era boa e que está mergulhada num caos, com os palhaços. E aqui os palhaços não é o palhaço mesmo, mas sim os palhaços no sentido de esta cambada de palhaços dos manifestantes, não é? É muito essa
a ideia que passa e, portanto, acaba por haver um símbolo. E é justamente isso. O que nós vemos muitas vezes neste filme é a apropriação de símbolos. Ou seja, é o palhaço enquanto insulto, depois acaba por ser um símbolo. O próprio nome Joker é uma apropriação que Arthur faz da crítica que o Murray Franken, portanto, o papel desempenhado por Robert De Niro, apelida ao Arthur, não é? Disse Joker. E, portanto, essa é que é a componente de incorporação de nomes, de narrativas que se constroem sobre nós e nós acabamos por as encaixar e dar um outro sentido. Mais uma vez, nihilismo. E eu comecei a pensar de porque é que tinha havido tanta contestação, porque é que este filme estava a ser tão desesperadamente criticado, sobretudo numa altura, portanto isto foi lançado basicamente perto do Halloween, não é? Em que tivemos o It, basicamente uma semana ou 2 semanas antes a estrear, um filme de terror, em que temos um palhaço que mata crianças, mata adolescentes, e não existiram vozes de contestação contra isto. Mas tivemos imensas vozes contra o Joker. Pela simples questão de que o Joker mete o dedo na ferida e incomoda as pessoas que comem o politicamente correto às colheradas. É que só mesmo quem eu vi que depois, quem estava a fazer as críticas, era mesmo os maiores defensores do politicamente correto e os maiores defensores do status quo, da sociedade podre que nós temos aqui, que eu já denunciei várias vezes neste podcast. E, portanto, há aqui toda esta ideia de ir contra o politicamente correto, de mudar as regras do jogo. O Todd Phillips, ele próprio disse que iria deixar de fazer filmes de comédia porque já não é possível, neste mundo, fazer comédia sem que alguém fique ofendido. Não é? Temos cada vez mais vidas ofendidas por aí, que, lá está, contribuem única e exclusivamente para o politicamente correto. E há uma frase que é o Arthur que diz, mas que eu acho que revela muito bem isto, que é quando ele julga que ele está a preparar os sapatos para se calçar, para se vestir de palhaço, em que ele diz: é só impressão minha ou o mundo lá fora está cada vez mais maluco, more crazy. E eu acho que é muito isto. Que acaba por ser um grito de protesto, não sei se do próprio realizador, mas gostei imenso do filme, adorei mesmo o filme, foi mesmo muito, muito bom. E isto é uma crítica a todo o status quo que nós temos aqui. E se eu estava aqui a incidir na questão dos mídia, é muito isto que tem estado a acontecer. Porque, vamos ver, há uma frase do Murray Franklin, portanto, a personagem do Robert De Niro, que ele diz: no mundo em que qualquer um acha que pode fazer o meu trabalho, vejam este Joker. Não é? Portanto, é quando ele passa aquele clipe em que vemos a imagem do Joker, ou do Arthur, a fazer o stand-up comedy no Comedy Club, e aquilo não funciona bem. Portanto, a ideia de que os mídia, os hosts, é que dizem o que é que vale, o que é que não vale, e o que é legítimo ou o que é que não é legítimo, o que é que tem qualidade, o que é que não tem qualidade. E, portanto, há que fazer um pouco esta quebra. E, neste caso, os podcasts têm ajudado muito para isso, diga-se, e, portanto, por isso é que existem podcasts que querem ser silenciados. Este já tentou ser algumas vezes, mas com muita resistência minha e com o vosso apoio, cá continuaremos a estar. Mas depois temos aqui, falávamos ainda da componente do símbolo e da incorporação de outros símbolos que são muito importantes. É que nós, neste momento, reparem, qualquer um de nós consegue ser um líder das massas, por assim dizer. Não precisamos já desta validação dos hosts, dos mídia, para sermos um símbolo, por assim dizer. Reparem, o Arthur dá com ele a passear na rua, depois de ele ter morto os tais 3 rapazes, e já lá vamos falar dessa componente, mas ele dá com ele no sentido de começam a fazer um croquis de uma máscara, aparecem pessoas vestidas com máscara num táxi, portanto essa imagem também muito poderosa, e é tudo isto como alguém que não é conhecido passa a ser um símbolo, e às vezes essa pessoa não tem noção que passa a ser um símbolo. Por isso é que é muito, muito importante todos os tipos de criadores de conteúdo, e isso é uma crítica que eu já venho fazer há muito tempo,
que é todos aqueles que são criadores de conteúdo, grandes, pequenos, médios, não interessa, têm que ter muita noção daquilo que dizem, porque as palavras têm de facto muito, muito impacto. E se nós tínhamos dito então que o palhaço, quando surge, o termo é depreciativo pelo Thomas Wayne, passa a ser um símbolo. E temos o Arthur Fleck a entrar na manifestação, mas reparem que ele está de passagem pela manifestação. Ele não vai genuinamente à manifestação. Porque o objetivo dele é conseguir entrar no teatro, onde estão a ver aquele filme do Charlie Chaplin, em que temos a elite a rir-se daquele pobre que está às voltas à beira do abismo, não é? Mais uma referência a um podcast da plataforma, ou à beira do abismo, que vai voltar agora na quinzena de novembro. Portanto, o Rui Alves de Sousa, que já cá esteve também no podcast a falar sobre o Vice, vai voltar com o podcast dele. Portanto, deem uma olhada. Ele agora criou também página Instagram, sigam-no. E, portanto, aqui a componente é muito a crítica social da elite esmagar a população. Os left-wings, como muitos elites têm estado a chamar, a quem estas massas representam, por assim dizer. E aqui o ponto é que ele está de passagem apenas para lá. Portanto, ele próprio, eu não vejo que ele tenha assim grande conforto naquilo, ou que ele não esteja a perceber a dimensão, o alcance que ele está a ter naquele exato momento. E isto aqui é muito importante de nós percebermos e retermos naquilo que é o próprio símbolo. Até porque ele depois ele apropria-se do símbolo, não é? Portanto, quando temos aquela cena toda da dança nas escadas, não é? Ele já está todo maquilhado, já, como citando aqui o Levi, já é a borboleta. Ele todo a descer as escadas, depois ele entra no metro, não é? E depois ele adquire uma daquelas máscaras, apropria-se daquela máscara para passar pela multidão. Portanto, o Joker, podemos ser qualquer um de nós. O Joker está no meio de nós, no sentido figurativo, como é óbvio, e, portanto, vai serpenteando pela nossa sociedade e muitas vezes invisível. E é essa a mensagem que eu acho que nos traz muito, que é, ele quando mata aqueles três rapazes, vamos dizer, banqueiros, lobos de Wall Street, algo assim no género, é essa a mensagem política que ele traz. Claro. Portanto, quando ele diz no talk show do Murray que se fosse eu a morrer ninguém iria reparar em mim, mas como são três homens de negócios, já toda a gente repara. E é um pouco isto. É que o filme também é uma crítica à forma como nós não nos ligamos uns aos outros. Nós não temos ligações nenhumas e só vamos atrás daquilo que é validado pelas massas. E, portanto, quando toda a gente entra aqui na componente de pessoal que tem doenças mentais, que é abandonado pela sociedade, tudo isso, estou plenamente de acordo. Não faço nenhuma crítica a nenhuma análise tenha sido feita e espero que entendam esta análise também como uma análise minha e que vejo isto do ponto de vista político. Aquilo que eu acho que é mais importante é a forma como estamos totalmente desligados da sociedade, em que nós não procuramos qualquer tipo de relação. Reparem, logo no início, quando temos aquele autocarro e eles estão a passar a ponte, em que o Arthur se mete com aquele menino a fazer caretas e o menino ri-se, temos depois a mãe logo a dizer: mas porquê é que você está a chatear o meu rapaz? Não é? E o que quer dizer? Ele está a fazer aquilo que é o trabalho dele, quer ser palhaço, quer ser animador, apesar de ele lá não estar vestido como tal, mas está a fazer caretas. Há muito esse tipo de interações que às vezes se fazem ou não se fazem nos transportes públicos. É um pouco uma frase muito batida que se diz por aí, que é vejo humanos, mas não vejo humanidade. E estamos cada vez mais próximos disso. É que nós andamos, passamos todos uns pelos outros e é muito estilo, o vizinho vai ajudar. Eu não sei quantos vai reparar, mas eu não. E portanto é isso que nós precisamos de também refletir com este filme, que é o que é que nós somos afinal na sociedade. E este filme, eu não vejo que este filme seja uma validação da violência como muitos mídias quiseram fazer parecer. Eu acho que é um grito de protesto para que nós percebamos que, se calhar, se certas coisas acontecem, é porque aquela pessoa já pediu ajuda há imenso tempo. E é o que ele diz com a psiquiatra quando ele diz que
mas você não me ouve. Você faz sempre a mesma pergunta todas as semanas. Se é se eu tenho tido pesadelos, se eu tenho tido pensamentos negativos. Ou seja, é muita ideia de que as coisas são feitas, mas são feitas porque tem que ser. Aquela consulta tem que acontecer porque tem que justificar que se esteve a trabalhar aquele horário para se ter o dinheiro desse trabalho. E já as coisas já não são feitas como deviam de ser, no sentido de estamos a pagar um serviço, estamos a prestar um serviço, as coisas têm que ser feitas como deve ser, com qualidade, tudo isso. Não temos isso. Não temos isso e nós temos que repensar muito honestamente o que é que nós queremos enquanto sociedade. Porque esta sociedade que nós temos, já vos disse várias vezes que isto não vai funcionar desta forma. E, portanto, retomando nesta questão dos símbolos, é cada vez mais isto. É os lobos solitários. Tivemos o caso do Daesh, por exemplo, em que inicialmente começou como uma organização organizada, criaram mesmo um Estado Islâmico do ponto de vista do mapa, mas quer dizer, conforme foram perdendo, cada vez mais os atos, por exemplo, de Paris, de Nice, de Bruxelas, foram praticados por lobos solitários. Portanto, não há aqui a ideia do crime organizado enquanto gangues, percebem? Portanto, neste momento, eu acho que também é uma crítica que é feita nessa componente do crime, do próprio crime organizado. E nós temos, durante essa entrevista do Murray também, a pergunta que o Murray faz ao Joker, que é se ele é político. Ele diz, eu não tenho nada de político. E a verdade é essa, o Joker em si não tem nada de político. Mas ele acaba por ser uma imagem, um símbolo de política. É a mesma coisa que os anónimos usarem a máscara, não é? do V de Vendetta, que começa com o Guy da Inglaterra, que é queimado vivo, e portanto o espantalho e tudo mais. Portanto, já temos demasiados símbolos que não são originais, que não se colam à sua ideia genuína, mas que ganham contornos diferentes. O ponto é exatamente este. E é muito isto que cada vez mais a política está a se transformar. Defendemos símbolos, defendemos imagens, mas não sabemos muito bem o que nós estamos a fazer. E aqui o Joker tem outra componente, que é o politicamente correto, que é uma bolha que cresce, 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 até que alguém deu que pique essa bolha e essa bolha explode. E essa bolha, para mim, eu vejo a morte do Murray como a morte do politicamente correto, em que já não há barreiras, já não há aquilo que é o considerado certo ou errado, é a anarquia total que no fim nós temos, que são destruições maciças na rua, os protestos, os motins a toda a hora, portanto, a destruição gratuita desta componente. Atenção, não estou também a defender isto, também não estou a dizer que temos que viver numa anarquia, mas enquanto nós somos politicamente corretos, estamos a caminhar exatamente para esse lado. Vamos chegar a um dia em que vamos ter aquela realidade que conhecemos de um filme de terror excelente mesmo, que é a Purga, The Purge. E, portanto, em que nós temos a necessidade de matar pessoas uma vez por ano para limparmos a criminalidade, para acalmar a raiva, como é apelidado nesse próprio filme. Portanto, esta é a componente, esta é a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Já toquei tudo aquilo que temos para tocar. No início ainda aqui fazer nota de uma questão do próprio sinal que o Arthur tem, da loja que está em liquidação, que é Everything Must Go Out, ou Must Go, algo assim do género, já não sei se tem o out ou não. Em que é justamente isto, que é, estamos a acumular e isto tem que acabar, isto tem que sair para pacificar. E essa é a componente. Daí vermos um Thomas Wayne demasiado colado à imagem de Trump, termos a ideia de uma prepotência, porque nós ficamos na dúvida se de facto Arthur podia ser ou não filho de Thomas Wayne e da Penny, pela única questão de Thomas Wayne é um homem poderoso, com dinheiro, e portanto ele poderia muito bem pagar para que a Penny fosse dada como louca, que fosse forjado um documento de adoção
em relação ao Arthur. E o ponto é mesmo esse, é que nem no próprio papel da adoção está explícito, ou melhor, no papel da adoção não se sabe qual é que é o nome do Arthur. Portanto, daí esta minha questão, voltando ainda, como comecei, à ligação do nome do Rei Arthur, que é uma origem que nós nem sequer sabemos muito bem ao certo de onde é que ela vem e, pior que tudo, para onde é que ela vai. Portanto, este é que é o tópico. Eu gostei imenso deste filme. Achei este filme brutal. Espero honestamente que esteja nomeado para os Oscars. E que, sobretudo, que seja uma chamada de atenção para todos nós, para sabermos o que é que está a acontecer neste nosso mundo, o que é que nós queremos dele, o que é que nós pretendemos daqui para a frente. Do ponto de vista da política, é muito isto. É um grito e é um alerta contra as elites que se comportam cada vez mais de forma arrogante, de forma a espezinhar ainda mais o comum dos mortais, vamos chamar assim. E reparem, neste fim de semana que passou, tivemos uma manifestação em Borba, em que André Ventura foi lá em solidariedade com os bombeiros de Borba, e foi uma manifestação que juntou mais de 300 pessoas. Em Borba, no Alentejo. Portanto, se quiserem assumir que André Ventura é o Joker, aqui que consegue estar no meio da multidão e consegue ser acarinhado pela multidão, meus amigos, reflitam muito bem aquilo que nós andamos a fazer, mas sobretudo a classe política tem que refletir muito bem sobre aquilo que ela própria está a fazer. Porque, meus amigos, lamento, mas não é assim que se faz política, e sobretudo este último caso de PS, PCP e Bloco de Esquerda terem votado contra que aos novos partidos fosse dado tempo de debate, assumindo-se eles como os donos disto tudo. Lembrem-me só de uma coisa, que é a democracia é a vontade popular. E, portanto, quem dá o voto, quem dá a capacidade de falar no Parlamento, isso já aconteceu dia 6 de outubro. A população já disse: eu quero que este partido tenha voz. É tão simples quanto isto. Portanto, não são partidos do sistema, partidos que estão dentro do Parlamento, que vão definir as regras do que é que se acontece lá dentro. O Parlamento, gostemos ou não, é a casa da democracia. É a casa onde as ideias têm que ser debatidas à esquerda e à direita. Porque o Bloco de Esquerda não se pode esquecer que também já foi um partido pequeno e gostou muito de ser ouvido agora e de conseguir influenciar muitas medidas do governo. Portanto, reflitam bem que tipo de política nós queremos. Reflitam se nós queremos continuar a ter Andy Murrays, porque aqui o Andy Murray é um tenista. Se queremos ter Murray Franklins por aí, em que acabam os episódios dizendo "It's life", do estilo lidem com isto, porque eu quero, mando e posso. Isto não é assim. Não é eu quero, mando e posso. Portanto, caros ouvintes, chegamos aqui ao final deste episódio. Obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam de, no caso do YouTube, de subscrever, deixar o like e dar a vossa opinião também. No caso do Spotify, é, obviamente, seguir e partilhar nas Insta Stories. E, no caso do Apple Podcast, já sabem, é assinar e deixar as estrelas que vocês acham que este podcast merece. Já agora, permitam-me que ainda vos peça um favor de... Eu tenho outros 2 podcasts, Troca de Bolas, que é o único podcast de ténis em Portugal, e ainda o podcast Camisola Amarelo, que é o único podcast de ciclismo em Portugal. São 2 projetos meus. No caso do Troca de Bolas, faço com o Guilherme Correia. Agradeci imenso que vocês também apoiassem esses meus 2 podcasts, que seguissem, caso gostem da temática, mas pudessem também lá ir dar uma ajudinha, porque são projetos que estão a voltar também. O caso do Camisola Amarela vai começar, porque vai começar uma nova temporada do ciclismo, e eu já fui convidado por algumas equipas a estar no estágio deles. Portanto, é um projeto também tão válido como o podcast Conversa. E, portanto, amigos, espero que tenham gostado e não se esqueçam de rir, porque rir é o melhor remédio. And this is life.